chamo Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. Como estamos em época de Natal, vou falar um pouco como é que era o meu Natal em Portugal, quando eu era miúda. Temos que recuar a muitos anos atrás, não é? O que eu vou dizer aqui não é só para vocês saberem, para vos contar, mas também para ficar gravado para um dia os meus filhos saberem e poderem contar aos meus netos, se eu não estiver cá, não é? Porque até hoje ainda não me deram netos, por isso não sabemos se eu vou cá estar. Então, para que fique tudo gravado, eles a poderem contar como é que tinha sido toda a minha história, embora eu conte a eles mais ou menos a história, mas não, hoje conto uma coisa, amanhã conto outra e não conto desde o início. Então vou-vos contar a vocês e vai ficar gravado também para os meus filhos. Para os meus filhos e para os meus futuros netos. Os meus pais conheceram-se em Sacavém, já com... O meu pai tinha 18 anos, por aquilo que a minha mãe me conta. Entretanto, os meus pais não nasceram em Sacavém, nasceram na Serra da Estrela. Não, o meu pai nasceu em Sacavém, mas os pais dele já vieram da zona da Serra da Estrela. A minha mãe já nasceu na Serra da Estrela, não é bem de Serra da Estrela. Minha mãe nasceu e o meu pai, a família do meu pai, é toda da zona da Guarda, numa pequena vila que chamam a Pequena Suíça de Portugal, que se chama Loriga. É uma pequena aldeia-vila, hoje em dia acho que já é mais considerada vila. À volta é os montes da Serra da Estrela e depois a vila é lá embaixo. É uma pequena vila muito, muito bonita. Eles nasceram, a minha mãe nasceu lá, mas entretanto teve que ir para Sacavém porque o meu avô acabou por sair da zona onde morava devido a certos problemas familiares, saiu dessa zona e foi trabalhar para a fábrica da Loiça de Sacavém, para onde muitos loriguenses iam trabalhar. O meu avô foi para lá e a minha avó depois acompanhou com mais os meus tios. Não eram todos, porque a minha tia mais nova e o meu tio mais novo acho que já nasceram em Sacavém, mas pelo menos 3 foram com eles, incluindo a minha mãe com 7 anos. Tudo se passou, naquela altura era uma vida complicada, não é? Como todos sabem. Os meus avós não foram viver para uma casa grande, foram viver para uma barraca feita de eles diziam que não era bem papelão, era mesmo uma barraca. E no qual tinham só 2 cômodos. Era a cozinha, que fazia cozinha e sala, e o quarto, e depois a casa de banho, acho que era do lado de fora, nem era dentro de casa. E era tal e qual assim que eles viveram em Sacavém. Depois, entretanto, foram melhorando a vida e acabaram por construir a vida que tiveram em Sacavém. A minha vida é assim... os meus pais tiveram um café e eu fui criada nesse café. Então, como eu estava a dizer, os meus pais acabaram por se conhecer, tiveram esse percalço, não é? Acontece que antigamente, quem sabe como é que eram as coisas há alguns anos atrás, as pessoas não tinham tanto poder de compra, então não tinham tantos sapatos. Muitas vezes tinham só um par de sapatos ou 2 pares de sapatos, e a roupa era uma roupa para o domingo e a outra roupa para durante a semana toda. E por aí vem que a vida era muito, muito complicada. Entretanto, os meus pais acabaram por se conhecer, apaixonaram-se e tiveram azar que a minha mãe engravidou antes de casarem. E quem viveu nesse tempo, há 63 anos, era muito complicado alguém se engravidasse antes do casamento, era muito mal falado. E foi aquilo que aconteceu na terra onde vinham os meus pais. Conheciam a minha família, então sabiam o que é que se tinha passado, e a vida dos meus pais foi feita. Entretanto, tiveram a sorte de ter aquele café,
que até foi através do irmão que tinham, de antes nem tinham café, tinham um quiosque junto à paragem de autocarro na parte de cima de Sacavém, em Sacavém de cima, ao pé do mercado. Entretanto, esse quiosque tiveram que deitar abaixo e acabaram por dar um valor em relação ao quiosque, por terem deitado abaixo, e foi esse valor que deram entrada para alugar o café, que mais tarde depois acabaram por comprar. Eu já nasci com a minha mãe nesse café. Entretanto, a vida melhorou, não é? Para os meus avós também, porque depois a minha avó acabou por ajudar os meus pais lá no café. Os meus tios mais novos acabaram por também ajudar os meus pais lá no café, embora depois a minha mãe pagasse aos meus tios. E a minha tia mais velha não trabalhava e o meu tio trabalhava, mas de fora, não trabalhava lá no café. E foi assim que foi andando. Agora, falando do Natal, eu posso dizer que acreditei no Pai Natal, se calhar até aos meus 10 anos. Lembro-me, com o meu dia 24, devido a ter o café, nós passávamos o dia 24 no café. Só que os meus pais depois fechavam mais cedo. E lembro que quem começava, e por isso é que eu gosto muito de fazer as sobremesas, porque as sobremesas eram feitas pela minha avó. E a minha avó é que me ensinou a fazer muita sobremesa. Eu lembro-me, na altura, não sei se vocês se lembram, mas havia aqueles alguidares enormes. Então eu lembro perfeitamente da minha avó estar na cozinha, ter um alguidar enorme e a fazer, amassava para fazer os sonhos de Natal. E lembro-me, tenho essa visão ainda hoje e acho que eu não consegui dar isso aos meus filhos, porque quando os meus filhos nasceram, já a minha mãe tinha morreu, entretanto, o meu pai já tinha morrido, os meus avós já tinham morrido, ou seja, não consegui dar esse Natal aos meus filhos. Mas lembro-me perfeitamente de ter aquele alguidar enorme e a minha avó estar a amassar durante várias horas e depois deixar todo fechado com uma toalha para ela, pronto, para aquela massa acabar por crescer. Lembro desse Natal, lembro-me de estar, nós tínhamos a cozinha e depois ao lado tínhamos, não era cozinha e sala ao mesmo tempo, tínhamos a sala ao lado. Eu lembro de estar a comer era a tradição, era o bacalhau com as couves e com as batatas e cenouras, e lembro de estar a comer, toda a família, porque o meu pai adorava o Natal, adorava tal e qual como o meu marido. Então o meu pai juntava toda a família, como ele não tinha família, só tinha um irmão e o irmão passava com a família dele, não é? O meu pai juntava a família da minha mãe toda, éramos todos juntos, os meus primos, porque a minha mãe tinha 5 irmãos e desses 5 irmãos o mais novo foi o que teve depois a minha prima, que essa já foi mais à parte e não teve aquele contato connosco porque o meu tio já veio mais tarde, já tinha praticamente a idade da minha irmã. Mas os meus outros tios, como todos tinham praticamente 5 anos de diferença, então depois tinham os filhos e os filhos, eu lembro que eu tenho uma prima com 15 dias de diferença de mim, depois os outros meus 2 primos tenho um primo com 2 anos de diferença, tenho uma outra prima com 2 anos de diferença, tenho uma prima com 5 anos de diferença, tenho uma outra prima com 2 anos de diferença, outra prima com 2 anos de diferença, o meu primo com 6 ou 7 meses de diferença, ou seja, era uma grande família. Então juntávamos todos e eu lembro de estarmos todos, nós miúdos, não é? Estávamos todos à espera do Pai Natal. E eu lembro-me eu tinha uma chaminé, tinha o fogão e por baixo, por cima do fogão, era a chaminé aberta e a minha irmã dizia que o Pai Natal vinha pela chaminé. Então havia alguém a fazer barulho e a gente estávamos a comer e conforme estávamos a comer, a jantar, dizíamos uns para os outros, olha o barulho do Pai Natal, vamos ver. E eu com medo, ao mesmo tempo queria ver o Pai Natal, mas ao mesmo tempo tinha medo de ver o Pai Natal. Eu lembro-me perfeitamente, eu nunca pedia muito,
mas lembro de pedir aos meus pais duas coisas só no Natal. Foi uma máquina de escrever, eu adorava ter uma máquina de escrever e por acaso o meu pai depois comprou-me essa máquina de escrever. Eu acabei por descobrir mais cedo, não é? Porque a gente acaba por tentar descobrir as prendas que nós temos antes. E eu lembro-me que ela estava guardada debaixo da cama dos meus pais, e queria muito, na altura, andava em voga o careca. Então eu adorava ter um careca, adorava, adorava, eram caros, mas eu adorava. E por acaso, não foi os meus pais que me ofereceram, mas foi uma amiga, uma grande amiga da minha mãe, que tive pena porque ela acabou também por falecer cedo e deixou uma filha da minha idade na altura. Tínhamos 7 meses de diferença entre as duas e as nossas irmãs também tinham diferenças entre elas, só também uns meses. Então acabávamos, a minha mãe conhecia bem a mãe dela, a mãe dela conhecia também a irmã porque andavam sempre muito juntas e nós acabámos por, eu e a filha dela também mais nova, acabámos por andarmos sempre juntas e ela acabava por me levar, como os meus pais não tinham muito tempo para mim, não é, durante o verão, ela acabava por me levar de férias para o campismo e para a casa dela que ela tinha em Setúbal. Então, era assim que era passado o Natal. Depois, entretanto, tínhamos aquelas mesas cheias de comer, não é? Cheias de doces, que hoje em dia já não se utiliza tanto, os doces, mas na altura eles tinham aquelas mesas cheias de rabanadas. Lembro-me que nós tínhamos muitas rabanadas, muitos sonhos, e depois tínhamos a mousse de chocolate, tínhamos a torta de cenoura, a gelatina, e era assim as nossas mesas de Natal, com muitas iguarias de Natal. E também tínhamos uma tradição, um bolo lá da zona que lhe chamam, penso que é o bolo podre, lá da zona da minha avó, e era assim que nós passávamos o Natal com toda a família, dia 24. Depois, dia 25, também juntávamos todos. A minha mãe tinha o café aberto no dia 25, mas depois em casa a família estava toda em casa e depois vinha o meu pai comer, depois ia trabalhar, vinha a minha mãe e era assim que faziam para terem um café aberto o dia 25. E era assim que nós passávamos o Natal. Lembro-me de uma vez, o meu pai queria muito ter meninos e só teve meninas. Teve ao todo 4 meninas, não é? Então o meu pai, na minha família só havia, e só há, mesmo direto, um primo. Então o meu pai era louco por esse primo. E eu lembro-me dele comprar uma espingarda enorme para lhe dar. Então estava escondida debaixo da cama do meu pai. Eu acabei também por descobrir. E era assim que nós passávamos os Natais, com muito frio, mas com muito calor humano. E eu gostava de ter passado esse tipo de Natal aos meus filhos. Não consegui passar. E agora vou-vos contar como é que era o Natal dos meus filhos. O meu Natal, eu contei-vos como é que foi o meu Natal quando eu era miúda, mas o meu Natal durou mais ou menos até os meus 14 anos, porque aos 14 anos o meu pai faleceu, e quando o meu pai faleceu era ele que unia mais a família. Então quando o meu pai faleceu acabámos por nos separar um pouco e cada um fazia o seu Natal à parte. E aí já eu senti uma grande diferença porque fazia só o Natal, a minha irmã já não estava em Portugal, a minha irmã nunca vinha no Natal a Portugal, então eu passava o Natal só com a minha mãe. Aí já era triste, porque passei o meu Natal dos 15 anos, passei o meu Natal dos 16, dos 17, sozinha. Então qual era o meu sonho? Era ter uma família e poder dar a essa família também o Natal como eu tinha passado o meu Natal. Entretanto tive a minha filha mais velha, depois tive o meu filho com o meu ex-marido. O Natal com o meu ex-marido era diferente. O meu ex-marido não estava habituado a ter um Natal como nós.
era um Natal mais separado. Eu já estava habituada, então aí já é um bocado diferente. Eu lembro com o meu ex-marido, passei um primeiro Natal com a família dele, um dos irmãos. Juntámos-nos, nós, a minha filha era pequenina, tinha acabado de nascer, com um dos irmãos que tinha 4 filhos. Mas depois, os outros natais, enquanto estive com ele, foram só passados eu, a miúda, ele e a minha mãe. Era só assim passado o Natal. Depois, houve certos problemas com esse meu ex-marido, acabei por me separar e acabei por conhecer o Carlos. E aí o Natal foi diferente. E porquê? Porque o Carlos foi habituado a um Natal como o meu, com a família toda reunida. Então era assim que a gente fazia. Quando eu conheci o meu marido tinha uma infância como a minha, estava habituado a ter toda a família reunida no Natal, então o que é que nós fazíamos? No dia 24, eu quase sempre trabalhava dia 24, quando não trabalhava, foi quando eu comecei a fazer noites, trabalhava de 23 para 24, a fazer as frentes de loja com a montagem do textilar, e aí depois saía no dia 24, porque ele não trabalhava dia 24, e o dia 25 nós tínhamos sempre de folga, não é? Porque os hipermercados fechavam e depois, se eu fizesse a campanha do textilar, só tinha que ir lá estar por volta das 11 horas para depois fazer a montagem à noite da campanha de textilar de dia 25 para dia 26. Então o que é que nós fazíamos? Nós, no dia 24, chegávamos, se eu saísse às 6 horas, às 7 horas ele vinha-me buscar, às 7 horas estávamos a ir para a terra. Se eu saísse, se eu fizesse noite de 23 para 24, no dia 24, a volta de 1, 2 horas da tarde, estávamos a ir para a terra. O que é que nós fazíamos? Nós saíamos no dia 24, íamos ter com os meus sogros à terra, passávamos o dia 24 com os meus filhos, com os meus sogros e nós, na terra, e depois, no dia 25, íamos todos almoçar, todos os primos reuniam-se todos juntos numa casa, quase sempre era na casa da minha prima, juntávamos todos lá no Natal. E era assim que a gente fazia no dia 25 de Natal. Entretanto, mais tarde, quando viemos para aqui, o primeiro Natal foi complicado, porque nós chegámos em novembro, no dia 17 de novembro, e o Natal foi dia 24 de dezembro. Então, o primeiro Natal estávamos na casa que tivemos, a nossa primeira casa, que foi um estúdio. Então, esse primeiro Natal foi complicado para nós, por estarmos longe da família, mas também por estarmos só naquela casinha pequena. Lembro perfeitamente que o meu marido tentou fazer sonhos, mas ficou uma desgraça. Eu ainda fiz uma sobremesa e foi assim o nosso Natal, com o bacalhau e com uma sobremesa que eu tinha feito. Passámos assim o Natal. Depois, os outros Natais, quase sempre passámos sozinhos. Só há cerca de 2 anos, não, há uns anos atrás fomos passar a casa de uns amigos a Zurique, que neste momento são os meus compadres. Mas também houve um ano que eles vieram à minha casa, depois houve outro ano que os meus primos de Portugal vieram também no Natal à minha casa, e depois, já nesta casa, houve 2 Natais que os meus vizinhos de Portugal vieram cá. Já moram aqui na Suíça, mas vieram aqui passar o Natal connosco. O resto dos Natais têm sido passados aqui só entre família, no qual a gente temos a tradição de comer bacalhau no dia 24, seja cozido, seja no forno, mas comemos sempre bacalhau, e depois trocamos os presentes no dia 24. E depois no dia 25, eu um ano quase sempre estou a trabalhar, o outro ano estou em casa. Então no ano em que eu estou a trabalhar vou para o trabalho, os miúdos ficam cá em casa, o meu marido também fica, porque ele não trabalha a partir do Natal, não trabalha durante 2 a 3 semanas, durante 3 semanas a 4 semanas, e os miúdos a maior parte das vezes também têm férias nessa altura. Então ficam aqui em casa.
e eu vou para trabalhar, ou então, se é naquele ano em que eu estou em casa, acabamos por fazer aqui o almoço em família. Se eu estou a trabalhar, eles fazem o almoço em família para eles. Trocamos os presentes no dia 24 e estamos aqui todos de pijama a jogar e, entretanto, comemos, jogamos, vemos um bocadinho de televisão, trocamos os presentes e é assim o nosso Natal hoje em dia. Faço alguns coscorões, compro quase sempre um bolo ou 2 bolos e faço às vezes mousse, outras vezes faço gelatina que os miúdos gostam, ou então faço arroz doce. Este ano estou a pensar em comprar, porque a minha filha quase sempre todos os anos, a mais velha, quer um tronco de Natal, mas este ano temos o problema que ela começou com o problema da lactose e o meu filho também, então este ano não vou comprar esse bolo. O único doces que vou ter são os coscorões, que vou fazer coscorões. Vou também fazer gelatina, porque os miúdos gostam muito de gelatina. Vou comprar o bolo, o brigadeiro, porque os miúdos querem o bolo, o brigadeiro, e compro na Aligro, já congelado, vindo de Portugal, e é muito bom. Esse bolo vindo de Portugal é muito bom. Então é esse o bolo que eu vou fazer, que eu vou comprar este ano. E depois vamos fazer arroz doce sem lactose por causa dos miúdos. E é só, não comemos muito doce hoje em dia e é só assim o nosso Natal. No dia 25, estou a pensar em, como eu não vou cá estar, vou estar a trabalhar este Natal, então vamos comprar mesmo o fondue chinoise para fazer, mas ficam eles a fazer e a comer aqui em casa enquanto eu estou a trabalhar. E assim os nossos natais. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo. Acabam por conhecer um pouco como é que era o meu Natal e como é que é hoje em dia o meu Natal. E também acabo por guardar, registrar todo estes natais aqui ficam guardados para depois, um dia mais tarde, os meus filhos poderem mostrar também aos meus netos como é que eram os nossos natais. Tchau e até ao próximo vídeo. Tchau!